Sabe que tem assuntos que me tiram do sério. Hoje pela manhã eu saí do corpo, num determinado momento, pai que sou, de 2 crianças, quando as notícias foram chegando e a atualização foi dizendo que era mais cruel do que a gente poderia imaginar. E fiz uma fala ali, e não me arrependo de ter feito, e não sei qual consequência sofrerei, mas reitero, não estou preocupado. E digo o seguinte: um cidadão como esse, 4 passagens pela polícia, esfaqueou o padrasto, numa outra, na mesma linha, derrubou o portão da casa do padrasto, esfaqueou o cachorro, e hoje mata 4 crianças, fere 5 e acaba com a vida de famílias. Olavo, eu sou radical ao ponto de entender o seguinte: pega o cara, pegou, é esse aqui, se entregou, mata o cara. Esquece a justiça. Eu estou meio talião. Eu estou meio pai, sangue no olho. Me perdoe, Olavo. Eu sei da tua capacidade de ponderar e me entender também. Onde eu quero chegar, Olavo? O sistema no Brasil privilegia estes. Porque, pô, se o cara sai dali e tem a tranquilidade de ir ao batalhão se entregar, ele tem a esperança de voltar para a rua novamente. Talvez não tenha medido o tamanho do estrago que fez, mas o que leva um cidadão a procurar a polícia depois de um crime tão atroz? Será que a sensação da impunidade, da fragilidade do sistema, como já diz o governador, não, estava em surto psicótico, o que já, ao meu ver, transforma esse cidadão num inocente, entre todas as aspas? Será que ele está precisando de leis mais rigorosas para esses caras entenderem o seguinte: serei abatido se cair dentro de uma escola? E serei abatido com quem me abateu com honra de herói? Está faltando alguma coisa nesse sentido também, Olavo? A sensação de segurança, né? Essa sensação de segurança é algo interessante. Assisti uma entrevista de um ativista sobre o menino de 13 anos que fez o ataque anterior aqui no estado de São Paulo. Uhum. E a ativista dizia, mas claramente, como esse menino deveria ser acolhido e que a internação não traria resultados e rapidamente, na minha mente crítica, eu comecei a pensar: e se a família da professora que morreu estiver assistindo essa entrevista? Perfeito. Eu pensei a mesma coisa. Não há como dizer que o sentimento de vingança, o sentimento da pena de talião, do olho por olho, dente por dente, dizer que é ilegítimo esse sentimento, enquanto sentimento não é ilegítimo, pelo contrário, é legítimo, porque é honra, né? Tem um poema que diz que é honra do homem defender aquele que cresce, defender nossas crianças, nossos adolescentes, defender. Agora, estabelecer limites, punir, faz parte dessa defesa, faz parte desse cuidado. Deixar um adolescente, por ser adolescente, fora de uma punição efetiva e verdadeira, eu não acredito pessoalmente, minha opinião pessoal, em que pese militar na área da criança e adolescente, não acredito que a internação e o sistema previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente seja o mais adequado para a solução, com uma pena, com um tempo de internação reduzido. Abre espaço para a discussão da maioridade penal? Abre, claro que abre. Agora, voltando ao ataque agora de Blumenau, né? Então, um cara de 25 anos entra, diz que participa de um jogo, comete um ataque com essa monstruosidade que foi, e monstruosidade não é uma palavra que traz o conteúdo da violência, pula o muro de volta, sobe na sua moto, vai para uma unidade policial, se entrega e fala: estou em surto psicótico. Evidente que há necessidade da análise de um psiquiatra, mas quando nós imaginamos que o surto psiquiátrico é uma ruptura entre o pensamento e a realidade, não haveria consciência num âmbito efetivo para que esse agressor chegasse numa unidade policial e falasse: olha, estou aqui num surto psicótico, estou me entregando. Não. A ruptura da realidade, desse paralelismo entre o que se pensa e a realidade, não permite esse comportamento. Não permite.
É inadequado. Agora, vender para a sociedade, colocar para a sociedade quase como uma resposta, ele estava em surto psicótico. Não, claro que não. A questão do agressor precisa ser tratada de maneira exemplar. Só que a nossa política de segurança pública, no que tange a pena, condenação, processo, ela está longe de ser exemplar. Longe. Há todo um acolhimento. Quando você vê episódios de violência, há todo um acolhimento para o agressor, para o bandido, e não há um projeto, um acolhimento para a família da vítima. Isso é inadequado. Inadequado. As prisões, avançando um pouquinho, se me permite, sobre segurança pública, as prisões são escolas de crime. Então você fala, por exemplo, ponderamos, né, com o ataque em São Paulo, vamos fazer a redução da maioridade penal. Para quê? Para colocar um adolescente em formação dentro de um presídio que com certeza vai levá-lo ao aperfeiçoamento do crime. Universidade do crime? É insano, é insano. Agora, se tivéssemos e não critico os agentes penitenciários, os policiais penais são pessoas dignas, na sua grande maioria, mas o sistema apodreceu. Apodreceu. É complicado falar isso, mas por que não há rebelião dentro do sistema prisional? Opa, desde o Dia das Mães de 2006. Porque há todo um acerto com o crime organizado. Certo. Há uma expressão, né, chama virar a cadeia. Né? Virar a cadeia é rebelião. Por quê? Porque possivelmente a maconha entra, possivelmente o crack que não entrava entra. O celular também. entra. O celular mantém a paz social dentro do presídio, aí não tem por que virar a cadeia, né? Aí nós podemos concluir que o sistema penal brasileiro é podre e que, muito embora nos traga um sentimento de motivação quando se fala em redução de maioridade penal, enquanto não se mudar adequadamente o sistema penal, não dá para se falar em redução de maioridade, é perigoso. Bom, mas aí quem está hoje no comando do país, algumas participações tratam desse assunto. Quero agradecer inclusive a Eliane e Cristina em São Paulo, capital, acompanhando a gente agora. Obrigado, Eliane. Eu fico imaginando quem olha para Brasília hoje e vê sentado na cadeira de presidente quem já passou por uma carceragem da Polícia Federal em Brasília e só frequentou aquele hotel de luxo porque é um ex-presidente, ou era naquela ocasião um ex-presidente. Mas nós sabemos por onde ele passou do ponto de vista das instâncias, primeira, segunda, terceira, né, desembargadores, enfim, todos ratificando e aumentando às vezes suas penas. E aí eu olho, como é que eu vou discutir crime se quem está na condição de discuti-lo, seja no executivo ou no legislativo, às vezes está preocupado com ele mesmo em ser o próximo a ser pego, Olavo? Vamos lá. Quando se fala em punição, né, o nome que se dá para o preso é reeducando. De verdade, Lula teve preso, vou falar o nome, né, cerca de 500 dias, um pouco mais de 500 dias, 560 e poucos dias. Teve uma experiência de reeducando, quando ele se refere a Moro do jeito que ele se refere, quando ele não pega o melhor daquilo que aconteceu e fica, por exemplo, como falamos, né, um governo de retrovisor, como nós vivemos hoje. De verdade, você acredita que o cara que foi na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados, Flávio Dino, e teve aquele comportamento que teve, sabe cuidar de segurança pública? De verdade? De verdade, não sabe cuidar de segurança pública. E está interessado no quê? Visivelmente num fisiologismo, numa manutenção de um status quo em que se permita fazer o que se quer fazer dentro da política, e para a população e para a segurança pública não está nem aí. Não está nem aí. Enquanto tivermos esse tipo de governante, esse estilo de governante que é fisiológico, que é preocupado com o seu interesse partidário e pessoal, nós não teremos segurança pública de verdade. O nascente da segurança pública é a união.
Ela vem, quem pode legislar sobre segurança pública, essa legislação acontece no âmbito federal. Agora, de verdade, um deputado que tem medo de ser preso pela corrupção que praticou, propiciará uma legislação efetiva ou um sistema de punição, um sistema penal verdadeiro? Olavo, e sem nenhum exagero hoje, e você vai entender esse só que eu vou colocar na frente, se foi só corrupção, tá bom. O Congresso tem gente muito pior que isso. Hoje a gente sabe como o crime se organizou a um ponto que a capilaridade chega de tribunais a câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara Federal. Olavo, se for só corrupção, o cara pode ficar preocupado desse pequenininho, a preocupação dele. Tem gente com crimes ou comandando situações que levam a crer que o crime realmente tomou conta do Brasil.